Fala galera, o Inter está pronto para o jogo contra o Palmeiras neste sábado, 9 horas da noite, na Arena Barueri. Na sequência vamos projetar a escalação do time do técnico Eduardo Cudê, que deve fazer poucas mudanças em relação à equipe nas últimas partidas. Também vamos falar aqui sobre o dilema colorado em Barueri. E também uma declaração muito interessante do presidente Alessandro Barcelos numa entrevista nesta sexta-feira para o podcast Flow. Todos os detalhes a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, o Internacional, pelo menos até o momento da gravação deste vídeo, ainda não divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Palmeiras, até porque a delegação ela ainda está a caminho de São Paulo. Portanto, o Internacional só deve divulgar os relacionados e, por exemplo, quando você observar este vídeo aqui, o Inter já deve colocar a lista à disposição. Mas a equipe não tem aí grandes surpresas para este jogo contra o Palmeiras. Arangues, ele está recuperado, treinou normalmente nesta sexta-feira, ele sentiu um desgaste muscular após o jogo contra o Fluminense, tanto é que ele foi retirado no intervalo para entrar o Bruno Henrique. E o Arangues, sem dúvida, com a saída dele no intervalo, o Inter perdeu bastante em qualidade no seu meio-campo. A mudança que deve acontecer na lateral esquerda é Nico Hernandes começando a partida e o Dalbert indo para o banco de reservas. O René tem uma lesão muscular, ainda está em recuperação, e o Nico Hernandes, quando jogou nessa função, ele foi muito bem e não decepcionou. O Dalbert, ele ainda encontra e tenta chegar na sua melhor forma física e técnica. Desta forma, com esta única mudança, o provável time: Rocher, Bustos na lateral direita, a zaga de Vitão e Mercado, com Nico Hernandes na lateral esquerda. Meio de campo de Johnny, Arangues, Alan Patrick e Maurício. Na frente, Wanderson e Ener Valencia. É desta forma que se encaminha a escalação colorada para este confronto. Muitas pessoas me perguntaram nas últimas horas sobre o dilema colorado em Barueri, pois muitos torcedores, até em função de o Grêmio estar brigando pelo título brasileiro e o Palmeiras ser um concorrente direto, muitos até estão apregoando a ideia de que o Inter tem que entregar esse jogo, tem que facilitar a vida do Palmeiras para prejudicar o seu mais tradicional adversário. Mas isso é descartado completamente pelo Internacional por meio da sua direção, dos jogadores e também da comissão técnica. O próprio Eduardo Cudê, ele já garantiu que não pensa nisso e que sempre vai preparar o Internacional para ganhar, seja dentro ou fora de casa. Então o Inter vai com todo o foco, toda a força para superar um adversário que é forte e que, como eu disse, está lutando pelo título brasileiro. Este é o pensamento na delegação do Internacional, de ir até Barueri e conquistar os 3 pontos diante do Palmeiras. Uma vitória seria muito, muito importante. Para a gente fechar também e falar de mais um tópico deste vídeo que eu queria abordar com vocês, uma declaração do presidente Alessandro Barcelos nesta sexta-feira, numa entrevista muito interessante ao podcast Flow. Ele fala sobre o modelo de contratações que o Inter adotou, dentre muitos outros assuntos, uma entrevista muito longa e que até está à disposição aqui no YouTube. Abre aspas para Alessandro Barcelos sobre este modelo de contratações que o Inter está fazendo. Vamos ao presidente Alessandro Barcelos. Abre aspas, a gente foi muito elogiado pela imprensa do centro do país nas 2 janelas, tanto do ano passado
quanto desse ano. E acho que isso é fruto de um trabalho coletivo, um trabalho profissional. Em seus departamentos, o Internacional desenvolveu muito isso. Hoje, o Internacional tem um centro de avaliação e prospecção de atletas, o CAPA, feito por profissionais. Recentemente, trouxemos um estatístico para o futebol, de fora do futebol, melhor dizendo, para trabalhar com métricas e criar as nossas métricas de avaliação, cruzando os dados de softwares que existem hoje disponíveis para os clubes, para que você tenha mais assertividade nas contratações, fecha aspas. Portanto, uma declaração interessante de Alessandro Barcelos numa entrevista que deu nesta sexta-feira em São Paulo ao podcast Flow, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.